Bem-vindos de volta ao curso de Programação para Dispositivos Móveis. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a instalação do Android Studio, passo a passo, e da estrutura de um aplicativo Android. Alguns arquivos-chave para a gente fazer um app, e de drawbles, que são as imagens dentro de um app Android. A instalação do Android Studio é dependente do Java. Então, a primeira coisa que a gente deve ver é se a máquina tem Java. Se ela não tiver Java, você tem que baixar o JDK, pode ser o mais atual. Para fazer isso, você pode entrar no Google e colocar Java JDK. No momento é o JDK 8 o mais novo. E baixar aqui na Oracle, na página de downloads. De preferência, baixa o Windows 64, se o seu computador, claro, for 64, porque ele já vai rodar uma versão 64 também do Android Studio. Então, feito isso, a segunda parte é você procurar nas variáveis de sistema da sua máquina, que ficam em Sistema, Configurações avançadas do sistema, Variáveis de ambiente. Se existe uma variável aqui chamada Java Home. Muitas vezes o Android Studio não funciona porque não tem a Java Home. Se não tiver, é só clicar em Novo, escrever Java _Home, tudo maiúsculo, e no valor da variável, você vai colocar a pasta onde está o Java na sua máquina. Então, C, arquivos de programa, Java, isso para a versão 64. E aí eu tenho aqui a JDK 1.7, então eu vou apontar para essa pasta aqui, a minha variável de sistema. Então, se o Android Studio não estiver abrindo, mesmo com Java instalado, é só fazer essa variável de sistema. Segundo passo é ir para o site do Android. Então, developer.android.com. Aqui o que nós vamos baixar é o Android Studio, nesse botão Download Android Studio Beta. Só que ao contrário do que está aqui, pelo menos na minha instalação, ele não tinha o Android SDK. Para obter o SDK sozinho, a gente vai em Downloads, Get SDK for Existing IDE e Download aqui. Então, esse download da SDK vai gerar um instalador e você instala. E quando ele perguntar, você coloca para ele instalar para todos os usuários. E aí o seu caminho vai ficar C, arquivos de programa 86, Android SDK. O Android Studio não precisa ser instalado. Basta descompactar o arquivo que você recebeu por download e colocar numa pasta que você quiser. Depois disso feito, tem mais uma coisa que eu gosto de fazer, que é procurar por Intel Hasm. Esse Intel Hasm é o que a gente chama de hypervisor. Ele é um virtualizador. Se a gente instalar esse Intel Hasm, que é o Hardware Accelerated Execution Manager, que a gente consegue baixar aqui para Windows, um arquivinho zip. Instalando isso, a gente pode usar máquinas virtuais Android, ou seja, um celular virtual, baseado em Intel Atom. Tem o processador Intel Atom. E esse processador é bem mais rápido do que o ARM para a gente emular o nosso celular virtual aqui. Então, feito isso, você vai ter o SDK, vai ter o Android Studio e a gente vai poder já criar um telefone virtual para a gente usar. Então, aqui na apresentação está mostrando os lugares. Se você quiser, pausa e copia
esses URLs ou procura no Google. A instalação do SDK é instalar para todos os usuários é melhor, porque senão o Windows instala ele lá no appdata. Então é melhor instalar para todos os usuários para ele instalar no arquivo de programa. Se você já instalou o ADT, que é o caso da minha máquina, você já deve ter o Android SDK instalado, então você não precisa instalar de novo. O SDK Manager é onde você consegue gerenciar todos os SDKs que o Android está baixando. E o que é isso? Vamos ver aqui. Deixa eu ver em que diretório que está a minha instalação, porque eu fiz de uma forma diferente. Android Studio. Está aqui. Eu tenho o ADT Bundle, então a minha instalação foi feita toda no ADT Bundle. Eu tenho o SDK Manager aqui. Para você, ele deve estar em C, arquivos de programa 86 Android, Android SDK, SDK Manager. O SDK Manager é essa telinha aqui que mostra quais pacotes de Android eu tenho instalado na máquina. Aqui o Android Studio, ele faz instalações por demanda aqui também. Então, se você estiver criando um projeto e ele precisar de alguma coisa aqui, ele vai instalar automaticamente. O que eu recomendo que a gente instale? Primeiro, esses dois primeiros pacotes aqui, que é o SDK Tools e o Platform Tools. Esses aqui são essenciais para a gente instalar já logo de cara. Depois a gente pode instalar uma versão de Android como quiser. Eu instalei a versão 5 quase completa aqui, só não coloquei algumas imagens de celular. Então a imagem que eu vou usar é esse Intel x86, então eu, na verdade só precisaria dessa imagem e do SDK. E o Android Studio instalou para mim o Android 4.3. Na verdade desde o 4.0. Porque eu estou usando a API 18 nos meus exemplos. Então o Android já instalou aqui automaticamente. Então, visto o SDK Manager, a gente vai para o AVD Manager. O AVD Manager é um gerenciador dos celulares virtuais. Deixa eu ver onde ele está nessa instalação. Se você não conseguir encontrar o seu, você consegue encontrar por dentro do Android Studio também. Que é o que eu vou fazer aqui para ficar mais simples. Eu vou abrir o Android Studio. E aí eu já consigo ver meus celulares virtuais e gerenciar eles por dentro do Android Studio. Na sua instalação, o AVD Manager e o SDK Manager vão estar no mesmo lugar. Então é mais prático. Como eu estou usando o ADT Bundle, o meu ficou no lugar onde ele queria instalar, então eu não sei exatamente onde foi parar esse AVD Manager. Aqui nessa página, já aproveitando, se você tiver um problema do Android Studio não encontrar o SDK, isso é comum, você pode ir em Configure, Project Defaults e Project Structure. E aqui você aponta o seu Android Studio para o Android SDK. Então, se você não conseguir criar um novo projeto e ele falar que não está encontrando o SDK, você vai precisar fazer isso. É a pasta do SDK mesmo. O que eu vou fazer aqui é abrir um novo projeto. E eu vou deixar tudo no padrão. Só para eu poder ver meus dispositivos virtuais e abrir o AVD Manager para mostrar como funciona. Por dentro do Android Studio, vocês conseguem entrar no SDK Manager, no AVD Manager, sem problema.
Então, é uma boa forma também da gente ver as nossas máquinas virtuais, etc. Meu Android Studio abriu aqui, ele está ainda criando o projeto, fazendo a renderização. E aqui em cima eu tenho essa opção que é o próprio AVD Manager. Se eu entrar nele aqui, eu consigo ver meu emulador criado. O que a gente vai precisar fazer é criar um emulador. Eu já tenho um criado, mas eu vou criar um novo. Aqui o que eu estou usando para os exemplos é o Galaxy Nexus. Eu vou escolher ele, vou escolher um Android Lollipop, que é o mais novo, e numa versão x86, que é o Android 5 esse aqui. Essa versão x86 foi o que eu falei de usar um processador Intel. Se você usar um processador baseado em ARM, ele é um pouco mais lento. Então eu venho aqui na x86, dou Next, coloco o nome que eu quiser aqui para o meu AVD, que é um Android Virtual Device. Aqui eu posso marcar uma opção para ele usar minha placa de vídeo. Então tem algumas opções extra aqui. Se eu dou um Finish, ele vai criar para mim essa nova máquina virtual para eu testar meus aplicativos. Então essa é uma boa forma aí de criar um Virtual Device para a gente testar. Ele está criado aqui e eu posso rodar ele. Eu não vou usar esse que eu acabei de criar, eu vou usar o meu emulador já criado. E uma boa no Android, sempre que a gente for usar o emulador, é já usar esse botão Launch para já deixar o emulador rodando, porque o celular demora um tempo para dar o boot. Então ele vai te atrasar um pouquinho. Hoje a gente não vai usar o emulador, então eu já vou fechar aqui. Mas vocês já sabem como criar os seus celulares. Aqui a gente também consegue abrir o SDK Manager. Então é uma outra forma de chegar no mesmo lugar. Voltando aqui para a apresentação, tem todo o caminho aqui. Então, se precisar do Java, você baixa o Java, configura o Java Home. E como configurar o Android Studio aqui. Se vocês quiserem, vocês pausam aí e façam esses procedimentos. Aí vamos para a estrutura de um aplicativo Android. Primeira coisa que eu quero falar é sobre pacote. O pacote é uma estrutura, como uma pasta, só que ela contém classes Java. E os pacotes servem para organizar essas classes em componentes. O pacote ele tem uma forma tradicional de ser nomeado, que é o domínio ou do desenvolvedor ou do cliente do desenvolvedor. Ao contrário, e isso já oferece algumas informações sobre quem fez esse pacote. Então, por exemplo, se for para a faculdade de BTA, o pacote seria com o domínio de BTA, que é bta.edu.br, então seria br.edu.ibta, ponto o nome do seu app, seja qual for. O porquê desse formato? Porque com esse formato a gente sabe que o aplicativo, em que país foi feito, em que tipo de instituição foi feita, então se foi uma instituição comercial, uma instituição educacional, etc. O nome dessa instituição e o nome do aplicativo. Então os pacotes são bem importantes, principalmente quando a gente vai disponibilizar nosso código para outras pessoas. O pacote também pode ser usado para limitar a visibilidade da classe. Então existe no Java uma diretiva, que é a padrão, inclusive, que é que as classes só são visíveis para as classes do mesmo pacote. Então, quando a gente troca isso por público, ela é visível para classes em outros pacotes também. Aí vamos para as classes não, os arquivos do Java que são mais importantes para a gente começar a mexer. Assim. O primeiro é um arquivo Java que é o Activity. Ou seja, você vai
criar ou deixar o Android Studio criar para você um arquivo que é Activity. O nome desse arquivo vem antes do Activity, então se você quiser criar um calendário, vai ser Calendar Activity. Se você quiser criar uma lista, vai ser List Activity, etc. Esses arquivos Activity.java, eles são os arquivos que contêm todas as funcionalidades de uma tela, por exemplo. Então, quando você clicar num botão, é esse arquivo que vai ter o código que esse botão vai executar. O próximo arquivo tem o nome ao contrário. Então, é Activity Underline o nome que você quiser. Então, por exemplo, para um calendário seria Activity Underline Calendar. Ele fica dentro do layout e ele é um arquivo de componentes visuais. Então ele é como um HTML, ele vai determinar, ele é um XML como um HTML, e ele vai determinar o visual de uma tela. Dentro de res values tem um arquivo chamado strings.xml. Esse arquivo também é bem importante. O strings, ele contém todo o texto que vai ser usado no app. Então toda vez que você quiser dar um nome para um botão, o texto de um botão, o texto de um campo, um label, até mesmo o nome do aplicativo, todos esses textos vão dentro desse arquivo strings. Então ele é bem importante e ele pode ser facilmente traduzido. Então seu app pode ser globalizável facilmente. Colocar texto em qualquer propriedade text sem usar o arquivo strings é uma má prática no Android. Então é melhor não fazer, é melhor colocar tudo no arquivo strings. Tem um arquivo dentro de manifest chamado Android Manifest. Esse arquivo, ele registra todas as nossas classes Activity. Então, toda vez que a gente criar uma classe Activity, a gente vai lá e registra ela. E ele tem algumas configurações também do app. Ele também é importante quando a gente subir o app para Play Store. Então, resumindo tudo isso, a gente tem o arquivo strings.xml e um arquivo Android Manifest para cada app. O string tem os textos do app e o manifesto tem as configurações e tem o registro das classes Activity. As classes com nome Activity.java são funcionalidades de uma tela e as que são Activity underline o nome.xml são o visual de uma tela. Então, todas as classes devem ser registradas aí nesse Android Manifest. Aí a gente entra em Drawables. Drawables são os desenháveis, digamos assim. Ou seja, são as imagens que a gente vai usar no nosso aplicativo. Então essas imagens elas podem ser colocadas dentro da pasta Drawable. E essas imagens têm que ser colocadas pelo Windows Explorer. Não dá para colocar por dentro do Visual do Android Studio diretamente. E essas pastas Drawable têm um sufixo que é HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI. O que acontece? O Android roda em muitos celulares diferentes e esses celulares têm densidades de tela diferentes. Então a gente tem essas pastas para colocar versões cada vez maiores de uma imagem para a gente ter uma boa qualidade visual em qualquer dispositivo. Então, para cada pasta, a gente coloca um arquivo que atenda a densidade de tela descrita pelo nome da pasta. Então, HDPI é um de alta resolução, MDPI de média resolução, XHDPI é mais do que a alta resolução e XXHDPI é mais do que a mais alta resolução. O Android ele escolhe sozinho que imagem usar. Então a gente só precisa colocar na pasta e usar o nome normalmente. Ele que vai escolher qual versão usar. Então na prática a gente vai ter aí 4 cópias de cada imagem. Se a gente colocar nas pastas, a gente não precisa colocar na Drawable que não tem sufixo. Então ela só serve para quando a gente não usar as pastas de densidades diferentes. Então vocês conseguem ver aí na apresentação que quando a gente coloca uma imagem em todas as pastas, o Android já cria como se a imagem fosse uma pastinha com todas as versões. Isso é bem prático. Então, fazendo um exemplo, o ícone de um aplicativo
que seria normalmente no MDPI, que é o nosso padrão, assim, para nosso ponto de partida, teria 48 por 48 px. No HDPI vai ter 72, no XHDPI 96 e 180 no XXHDPI. E a gente tem uma formulinha para ver quais são esses tamanhos, como a gente chega neles, né? Então aqui a gente ainda tem, vendo aqui no último tópico, mais duas opções, que é o LDPI, que é uma baixíssima resolução, e o XXXHDPI, que é utilizado apenas para o ícone do app, assim, só para ter um ícone de muito alta resolução para ficar mais bonito na tela do celular. Então as resoluções aqui com os seus DPIs, e aqui a gente tem a fórmula de como fazer essas imagens. Então o que a gente faz? A gente sempre parte de partida, o nosso ponto de partida vai ser sempre o MDPI, que é a média resolução. Então, se ele for 48 por 48, por exemplo, pode ser qualquer tamanho, mas se for 48 por 48, para descer para o LDPI, que é a pior resolução que tem, a gente faz uma de 0,75, ou seja, a gente diminui 25% nessa imagem. Então, a gente multiplica o tamanho por 0,75, a gente vai ter 36 por 36. Se a gente for usar a alta resolução HDPI, é uma vez e meio o tamanho, então 48 vira 72. Se a gente for usar o XHDPI, a gente dobra o tamanho, então 48 vira 96. O XXHDPI é 3 vezes o tamanho, 48 vai virar 180. E o XXXHDPI vai ser 4 vezes o tamanho, vai virar 192. Então, o porquê disso é que, assim, um dispositivo que tem muita densidade de tela vai ter menos pixels, vai ter mais pixels por polegada quadrada. Então, o que acontece? Se a gente tem uma imagem de 100 pixels e ela ocupa uma polegada de tela, em mais alta resolução, ela vai passar a ocupar 1/3 de polegada de tela. E aí sua imagem vai ficar bem pequena. Então, vale a pena fazer isso para acertar essas densidades. Então, a gente acaba por aqui essa aula. Dando uma olhada aqui no Android Studio, a gente consegue ver aquela hierarquia aqui de arquivos, do mesmo jeito que a gente viu na apresentação. Todos os arquivos que eu comentei estão aqui. E aí na próxima aula a gente começa a prática e a gente vai fazer nosso primeiro app. Então até mais!